É um consenso que todo mundo está muito triste depois dessa derrota cachapante para o Manchester City, mas eu vim aqui para melhorar. Será que para melhorar? Para trazer à memória de vocês 5 jogos muito tristes na história do Liverpool, na história recente do Liverpool, digamos assim. Vem comigo que esse é o top 5 da fossa da Premier League e da Champions League. Top 5 no ar. Pessoal, o nosso top 5 foi feito em cima dos 5 jogos mais tristes no âmbito esportivo. Sendo assim, não colocamos aqui os jogos onde aconteceram tragédias, que são, com certeza, os jogos mais tristes da nossa história, como Hillsborough e a final contra a Juventus em Heysel. No quinto lugar da nossa lista está esse jogo que é um jogo dos mais emocionantes da história. Liverpool 4, Chelsea 4 no Stamford Bridge pela Champions League. Após a gente perder por 3-1 na partida de casa, o Liverpool foi a Stamford Bridge para encarar o time estrelado lá de Saratov. E tudo caminhava para um péssimo dia, já que o Gerrard estava machucado, ele nem no banco ficou, e o Liverpool tinha tudo contra ele, mas de um jeito muito estranho, de um jeito heróico, a camisa pesando muito certamente, o Liverpool abre 2-0 com um golaço de falta do Fábio Aurélio, o erro crasso ali do Cech, que é um dos melhores goleiros da história, da Premier League, blá blá blá. Ele toma um gol ali ridículo, o Fábio Aurélio faz um gol na trave ali do Cech. Depois, Xabi Alonso é derrubado na área e bate pênalti. Cara, que meio campo, hein, que nós tínhamos na época. Xabi Alonso, Mascherano e Gerrard. Nesse caso aí, nesse jogo, como eu disse, o Gerrard estava machucado. O Lucas, o brasileiro Lucas, estava no lugar dele. Então, assim, primeiro tempo acaba com o Liverpool nesses 2-0 e na esperança. Faltava só um gol para a gente conseguir passar para as semifinais. Eram quartas de final esse jogo. E precisávamos de só mais um gol. Nós enfrentaríamos o Barcelona, o poderoso Barcelona, que inclusive o time de Saratov chora até hoje aquela semifinal, né? Então, para você ter noção que esses apagões que o Alisson teve aí não são de hoje, já tivemos outros apagões na nossa história, rolou o apagão no momento onde o Anelka, aquele do Atlético? Não. Ele cruza pra dentro da área, o Drogba dá um leve desvio e o Pepe Reina joga a bola pra dentro do gol. Literalmente, o goleiro pegou a bola e jogou pra dentro do gol. 6 minutos depois, falta pro Chelsea. O Alex, aquele zagueiro brasileiro que foi do Santos, chuta de longe, muito de longe. E o Reina aceita de novo. Foi um chutaço muito, muito forte, muito veloz, mas dava pro Reina pegar essa bola. 2-2, tudo parecia perdido. O Lampard depois faz um outro gol ainda aos 31 minutos do segundo tempo e parecia que aí acabou, né? 31 minutos do segundo tempo e acabou. Já era cruel bastante para estar nesse top 5, mas não, é igual o Joseph Klimber. Tudo poderia piorar. O Liverpool vira o jogo. Isso mesmo que você ouviu. O Liverpool vira o jogo. 5 minutos depois, Lucas, o brasileiro Lucas, chuta de fora da área, a bola desvia no zagueiro do Chelsea, engana o Cech, 3-3. 2 minutos depois, apenas o Kite de cabeça coloca o Liverpool 4-3. Na frente, Liverpool 4-3. Era só mais um gol. Faltava cerca de 7 minutos ainda para o jogo terminar. Só que aí, para ser cruel, para ser triste, o Chelsea começa a trocar passes e em uma dessas trocas de passes o Lampard parece livre na entrada da área, bate, a bola pega em uma trave, pega na outra trave e entra 4-4, estava decretada ali a eliminação do Liverpool. Esse foi o nosso quinto lugar. No nosso quarto lugar, estávamos lá em 2014, faltavam 3 jogos para a Premier League acabar, estávamos muito perto de alcançar o nosso tão grande sonho de levantar um troféu chamado Premier League, né, que já tínhamos 18 títulos ingleses, mas o tal do chamado Premier League não tinha vindo ainda. E foi cruel, foi muito cruel esse dia. 11 minutos, estou falando de 11 minutos, é o que a gente precisava suportar, a gente precisava esperar 11 minutos para a gente chegar num resultado maravilhoso que nos colocaria na rota do título. Eu não estou falando de não tomar, segura aí 11 minutos porque a gente não pode tomar um gol. O Liverpool visita o Crystal Palace e tudo estava muito estranho desde o início. O Crystal Palace apertando, pressionando, eles muito mais perto do gol e num lance muito louco, o Allen. Você lembra do Allen? Pequenininho, baixinho, de cabeça, no segunda trave, faz o gol 1-0 pro Liverpool. Você fala assim, meu Deus, a gente tinha... O Sacco, por exemplo, perdeu um gol um pouco antes nessa partida, feito. E o Allen foi lá e abre o placar. Tudo muito estranho. De repente, o Suárez perde uma chance clara. O Suárez estava perto de bater o Shearer naquele campeonato, com mais gols em uma só edição da Premier League. E ele perde gol na cara. No segundo tempo, perde gol na cara de novo, até que o Sturridge, aos 8 minutos do segundo tempo, amplia o placar.
2-0 Liverpool, e aos 10 finalmente o Suárez chega ao seu gol, 3-0 Liverpool. E aí nós seguramos até os 79 minutos de jogo. E os 11 minutos? Pois é, precisávamos não levar 3 gols em 11 minutos, mas aos 79, aos 81 e aos 88 vieram os 3 golpes que nos levaram ao título. Tá certo que esses golpes são resultados, só complementaram um escorregão que nós sofremos um pouco antes, mas esse assunto a gente vai voltar daqui a pouco, você sabe do que eu tô falando. 2014 foi cruel, viu? E eu não tô falando do 7-1. 2018, vamos contar a história do nosso terceiro lugar aqui no nosso top 3, após uma campanha que o Liverpool elimina o time do Pep Guardiola de forma avassaladora, de forma definitiva, sem deixar nenhuma dúvida. Muita emoção contra a Roma na semifinal, num jogo maluco que a gente não sabia quem que ia, quem que não ia. Restava pra gente o Real Madrid, o multicampeão, poderosíssimo de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid do Cristiano Ronaldo. O Salah vivia um grande momento, não só ele, como Mané e Firmino comandavam aquele trio de ataque. Eles eram expoentes maravilhosos ali e por vezes eles salvavam a gente de vários deslizes que a gente tinha na defesa. A gente vacilava lá atrás, levava um gol, fazíamos 2, 3, 4 para compensar lá na frente. Esse era o Liverpool que chegava contra o Real Madrid. Mas o Liverpool sofre um baque logo aos 30 minutos de jogo. O Sérgio Ramos dá um golpe no Salah, que é proibido até no judô, e tira o Salah de jogo. O Salah sai reclamando de um problema no ombro, e inclusive esse problema levou ele a correr o risco de perder a Copa na Rússia. Nós estamos só em ano de Copa, né? 2014 foi o primeiro, foi o passado, agora 2018. Inclusive, o Salah ficou muito apático na Copa de 2018, visivelmente sem condições de estar em campo. Sérgio Ramos, né? Nós vamos falar dele daqui a pouquinho, espera só um minutinho. Com isso, estava desmontada essa engrenagem tão perfeita ali do Liverpool. E aí, como hoje, nós estamos relacionando muitas coisas daquele tempo com a de hoje, hein? Como hoje, como estamos atualmente, não tinha banco. Para vocês terem uma ideia, quem entrou, você vai se lembrar, você que é mais velho vai se lembrar, você que não se lembra bem da história, Lallana entrou no lugar do Salah. É isso mesmo, o Lallana era o substituto do Salah. Além dele, as opções eram o Henry Can e o Solanke. Essas eram as opções de banco do Liverpool numa final de Champions League. Ainda assim, o time suportou ali os últimos 15 minutos de jogo, foi muito bem, e aí não estava esperando, estava se reagrupando, tentando achar forças e modos de reorganizar-se para atingir o Real Madrid, para aplicar algum golpe, para conseguir fazer algum gol. No intervalo, imagino que teve conversas ali do Klopp se organizando, mexendo no time, mostrando pro time como que poderia acontecer, mas o que acontece? Ele não contava com um golpe severo que a gente levou no começo do segundo tempo. E eu não tô falando do resultado desse golpe. O resultado desse golpe são 2 falhas clamorosas, mas o golpe em si foi um golpe que o Karius, nosso goleiro, sofre aos 3 minutos do segundo tempo. Uma cotovelada na cabeça, uma cotovelada no rosto do Sérgio Ramos. Eu falei com vocês que eu ia falar dele de novo. Sérgio Ramos novamente envolvido numa situação polêmica nesse jogo. Ele dá uma cotovelada no Karius. Cotovelada essa que foi diagnosticada como uma concussão dias depois. E, apesar de muita gente desdenhar, a FIFA tá aí, liberando 2 substituições no Mundial de Clubes, que está acontecendo agora, por causa de concussões. Se o time tiver concussão, ele pode fazer até 2 substituições a mais. Mas tem gente que ainda desdenha, né? E fala que não foi nada, que é besteira, é coisa de choro. Mas essa concussão gerou uma disfunção visual espacial em Karius. Isso de acordo com o laudo médico, não é eu que estou falando. O laudo médico diagnosticou o Karius com essa concussão e essa disfunção visual espacial gerou o quê? 2 erros absurdos. O primeiro deles, esquisitíssimo. O Karius joga uma bola no pé do Benzema, a bola bate no pé do Benzema e vai em direção ao gol, 1-0 pro Real Madrid. A gente ainda se reagrupa com o Mané, que jogou demais naquela final. O Mané chamou a responsabilidade, jogou muito, fez o gol, empatou o jogo. Logo depois, mais tarde, tem outra falha do Karius, que ele vai dar um soco na bola, ele simplesmente erra a bola, ele não estava vendo, não estava enxergando direito, isso era nítido que tinha alguma coisa errada, mas algumas pessoas ainda desdenham. Enfim, o Mané, voltando no Mané um pouquinho, ele ainda meteu uma bola na trave quando estava 2-1, teve o golaço do Bale, a gente não pode desprezar, beleza, teve o golaço do Bale, o Mané mete uma bola na trave quando estava 2-1, mas a gente se despede naquela noite triste e cruel em Kiev, quando nós perdemos esse jogo por esses motivos aí que eu falei, 2-1, 3-1 para o Real Madrid. Os 2 últimos jogos do nosso top 5 aconteceram em Anfield, e esse jogo aqui eu vou falar com vocês que quase que eu não incluo ele na nossa lista, ia virar um top 4 de tanta raiva que dá só de lembrar.
Ai, meu Deus, como foram as derrotas para o Brighton, para o Burnley e para o City agora, nessa temporada, também perdemos em Anfield nesses dois jogos. Só que nesse jogo não teve nada de problema médico, externo ou jogador, tirando o nosso jogador de campo por causa, contundindo um jogador nosso, né? O problema que teve foi a gente contar com um péssimo jogador no elenco. Eu tô falando de Liverpool 2, Atlético de Madrid 3, esse jogo que todo mundo quer esquecer, mas é um dos jogos mais tristes da história recente do Liverpool. Além do fato que todo mundo já sabe que aqui nós tínhamos um goleiro péssimo e esse goleiro nos custou ali a classificação, nós temos que analisar algumas coisas do jogo também. Cara, o Oblak fechou o gol, como de costume, aquele 1-0 da ida custou muito caro, ficou um preço muito caro, porque nós não tínhamos gol fora. E o Oblak fechou o gol como sempre ele faz, mas ainda assim, aos 43 minutos de jogo, a gente abre o placar com o Gini Wijnaldum de cabeça, rememorando ali aquele gol de cabeça contra o Barcelona uma temporada antes, pensamos, é agora, nós estamos aí. O Wijnaldum de cabeça, primeiro tempo, dá pra fazer ainda. Mas o segundo tempo veio, cara, o Oblak fez 10 defesas difíceis durante todo o jogo. Teve bola do Robertson na trave, teve golaço do Salah quase entrando, coisa que a gente até esquece um pouco mais por causa do que aconteceu mais tarde, mas foi assim o segundo tempo, fomos para a prorrogação. E no começo da prorrogação nós conseguimos o que parecia impossível, vencemos o Oblak, 2-0, gol do Firmino, a bola bate na trave, volta no pé dele e é gol. Cara, euforia em Anfield, o Anfield explode, a gente tá pensando assim, cara, é só administrar agora, vamos baixar a bola, vamos tocar, vamos deixar fazer o clima baixar, vamos começar a cair em campo, vamos tocar aqui para trás, vamos ficar tocando aqui na zaga, toca no goleiro, que o goleiro vai lá tocar pro zagueiro. A gente fez isso. A gente tocou pro goleiro. E no minuto seguinte, o goleiro tocou a bola no pé do João Félix, que tocou pro Llorente, que chutou uma bola defensável, extremamente defensável. Não tem problema tocar a bola no pé do zagueiro, do atacante adversário. A bola era defensável demais. Mas o Adrien pulou atrasado, escorregou, sei lá que que ele fez. 2-1 e agora virava aquele pandemônio, a gente correndo atrás de fazer mais gols, a gente precisava de mais 2 gols, e aí começa o Atlético a ter oportunidades, empatam e viram o jogo com o gol do Morata, que foi tão criticado na passagem dele pelo Chelsea pouco tempo antes, uma temporada antes, mas é o Morata, logo o Morata, que fez o gol, o terceiro gol, e eles ganham da gente 3-2 em Anfield e tira a gente daquele jogo. Uma coisa interessante pra gente falar, aquele jogo não era pra ter acontecido. Não era pra ter acontecido aquele jogo. E por que você tá falando isso, Nilo? Porque a torcida do Atlético trouxe uma bomba de infecção pra Inglaterra. Foi comprovado que depois daquele jogo, a infecção da pandemia, que todo mundo tá passando até hoje aí, explodiu na Inglaterra. Aquele jogo foi um dos maiores catalisadores. Não era pra ter acontecido aquele jogo. E se não tivesse acontecido aquele jogo? O Alisson estaria disponível. Mas o Si não entra. Beleza, vamos falar sobre o Si? O Alisson estaria recuperado. Seria sem torcida? Sim, mas nós estávamos com a Premier League ganha, um clima maravilhoso, o time muito encaixado, a gente teria vencido. A gente teria vencido o jogo com o Alisson no gol, com o time completinho, sem a questão da Premier League, que nós já teríamos vencido muito provavelmente. Não era pra ter acontecido, mas aconteceu e esse foi um dos jogos mais tristes da nossa história recente. Vocês perceberam que todos os jogos que entraram nesse top 5 têm um toque de crueldade, né? E nenhum deles pode ser mais cruel do que aquele em que um dos maiores jogadores recentes da nossa história escorregou. Liverpool e Chelsea se enfrentavam uma rodada antes daqueles 3-3 que eu falei agora há pouco do Liverpool e Palace. Pois é, uma rodada antes, Liverpool e Chelsea se enfrentaram em Anfield. Essa temporada terminou com o City 2 pontos à frente. Nós precisávamos de uma vitória ou um empate, só isso. Só isso, uma vitória ou um empate. Nós tivemos 3-0 contra o Palace e deixamos escapar, e tivemos essa partida também. Cruel, né? Então deixa eu te contar uma história. É pior. O Chelsea de Mourinho veio todo reserva, a maioria reserva, 3 jogadores, 2 jogadores titulares, time reserva. O Mourinho tinha jogado com o Atlético de Madrid pouco antes pela Champions League. O Anfield pulsava, Make Us Dream era o mantra naquela época. Mas era um daqueles jogos que, se a gente estivesse lá até hoje, a gente não tinha feito nenhum gol. Não ia sair gol naquele jogo. Do Liverpool, não. O Mourinho estabeleceu ali aquele ônibus, né, aquele Park the Bus ali na zaga, dentro da área, deixou o Liverpool se desesperar. Vai lá, vocês precisam de ganhar. E assim aconteceu, e o Liverpool atacava, o Liverpool tentava, mas a crueldade vem quando Gerrard, nesse ímpeto de tentar
armar a jogada lá de trás, vai pegar uma bola lá na defesa, lá no meio campo, né? Que o time tava todo no ataque, mas no meio campo era a última linha e ele escorrega. O Dembaba pega a bola e vai rumo ao gol. Faz o gol do Chelsea aos 49 do primeiro tempo. No acréscimo do primeiro tempo. Isso é uma coisa que muita gente esquece. Parecia que o jogo acabou ali, né? Parece que o jogo acabou ali. Mas foi nos acréscimos do primeiro tempo. O que se viu no segundo tempo foi uma crueldade maior ainda. O Gerrard tentando como um louco se redimir, chutando de fora da área, tentando de cabeça, tentando de todas as formas. Você via que não tinha mais racionalidade nenhuma. Só coração, só emoção. E o Liverpool tentando de qualquer jeito se recuperar, porque era o empate que ele precisava. Se você pensar que 3-0 depois viria contra o Palace, cara, é esse empate que a gente precisava e o Palace ali que a gente deixou escapar também. Mas, diante de tanta emoção, de tanta coisa, o que o Liverpool esqueceu? De se defender. Mas a crueldade não termina aí. Quem que foi lançado ainda no campo de defesa e levou a bola até lá na frente? Fernando Torres. Sim, é o Ninho. Tinha entrado no lugar de Dembaba no segundo tempo, ele leva, já nos acréscimos do segundo tempo, leva a bola até lá na frente, rola para o William, que só empurra a bola para dentro do gol, a lá Gabriel Jesus. Sim, Fernando Torres foi o cara que contribuiu para o fim, para a pá de cal. Tinha que ser o Fernando Torres, tinha que ser ele, tinha que ser cruel. Aquele jogo foi um dos mais cruéis que eu vi, porque eu vi aquele jogo ao vivo, foi um dos mais cruéis que eu já vi na televisão. Que jogo triste, cara. Que jogo triste. O Liverpool demoraria ainda mais 6 anos para alcançar o tão sonhado título da Premier League. Engraçado é o seguinte, 2 jogadores que estiveram no campo naquele dia, estiveram também no dia que o Liverpool levantou a taça. Lampard e Salah, os dois pelo Chelsea. O Salah estava em campo naquele jogo, foi amarelado, inclusive. E o Salah estava em campo depois, no dia que nós levantamos a Premier League. Do nosso lado, o Lampard estava no banco, né, do Chelsea, naquele 5-3. Esse jogo foi muito triste mesmo. Mas é isso, amigo, o que 4-1 pro City é perto desses jogos que eu te contei? Não é nada, então a gente já passou por muita coisa ruim, a gente já passou por maus bocados, mas estamos aqui firmes, nos reerguemos, e isso que é o importante. Eu fiz um vídeo que saiu na terça-feira falando sobre o que o Liverpool pode fazer, o que o Liverpool tem que fazer para se reerguer, para tentar algo novo, para tentar modificar essa situação. Vou deixar aqui nos cards, aqui na tela final, quer dizer, vou deixar aqui na tela final para você. Fale aqui embaixo sobre esse top 5, o que você achou, você se lembra de todos esses jogos, você viu algum desses jogos ao vivo, você é mais novo, você não acompanhava o Liverpool ainda, ficou sabendo agora da história. Vou deixar aqui na descrição também links dos gols desses jogos para você ver como é que foi sofrido cada um desses jogos, mas quero saber da sua opinião, é sempre bom a gente trocar uma ideia. Afinal, interromper aqui esse afinal aqui, você no caminho sozinho, para dizer que assina o canal, cara. Assina o canal, se inscreve aí, dê um joinha, esse top 5 deu um trabalhão de fazer esse roteiro bonitinho, com esse texto legal, pra gente falar com vocês e envolver nessa emoção, nessa fossa que a gente tá aqui. Por favor, assina o canal, dê o joinha, se inscreve e ativa o sininho. Você não caminha sozinho.